eu vejo muitos empreendedores gastando, né, pensando em planejamento estratégico. Quais são as tecnologias? O que eu vou usar? Estratégia de negócio. E as pessoas falam um pouco sobre pessoas. Um planejamento estratégico que exclui uma estratégia de gente está fadado ao fracasso. Se você não alinhar o seu planejamento estratégico da companhia ao planejamento estratégico de pessoas, você vai errar. E por que você vai errar? Porque são as pessoas que executam planejamento estratégico. Muitas vezes as pessoas falam, eu quero faturar tanto, mas elas não planejam, elas não pensam qual vai ser a rotatividade, como é que ela vai faturar se a pessoa vai sair da empresa. Se ela vai faturar, se a pessoa que poderia estar produzindo X, está produzindo meio X, 1/3 de X. Então, o planejamento estratégico, ele tem que ter junto um planejamento estratégico de gente, porque são as pessoas que vão executar esse plano. Então, tem que descer para o concreto. Eu tenho material humano suficiente? Eu tenho capital humano suficiente para multiplicar e trazer esse faturamento que eu preciso? Então, às vezes as pessoas elas gastam muito tempo no RH, no Excel, elas gastam muito tempo ali fazendo simulações financeiras nessa época do ano e elas se esquecem que são as pessoas que vão fazer esse número se tornar uma realidade. Entendi. E aí quando você diz de colocar essas pessoas dentro do planejamento, o que seria um planejamento para pessoas? Treinamentos? O que seria? Por exemplo, existem coisas básicas. Por exemplo, eu quero faturar o dobro. Eu vou contratar o dobro de gente? Tá. Ou não? Eu não quero contratar o dobro, então eu preciso investir em eficiência. Se eu quero faturar o dobro, mas não quero dobrar o número de pessoas, eu tenho que ter uma estratégia de eficiência. Como que eu faço isso? Desenvolvendo pessoas, inserindo tecnologias para tornar os meus processos mais eficientes. Eu vou fazer isso, de repente, mudando o processo que já existe. Então, eu preciso resolver essa equação. As pessoas, às vezes, falam assim, eu vou vender 10 e quero vender 20 no final do ano. Aí, elas têm 10 vendedores e aí ela fala, não, se eu vender 10 para vender 20, então eu vou contratar mais 10 vendedores. Tá bom, isso funciona no primeiro ano, isso funciona no segundo ano. Como é que você vai fazer isso no quinto ano? E a eficiência, ela não é proporcional, ela tende a cair. Então, o tempo todo, você tem que estar refinando os seus processos, desenvolvendo o método. Qual que é a sua média de faturamento por cabeça? Então, se você tem um time, tô dando um exemplo comercial que eu acho que quase todo mundo tem. Mais claro, né? Se você tem ali um percentual de 10 mil de vendas por vendedor, você quer multiplicar? O que você precisa fazer para você fazer o índice de 10 subir para 20, né? Porque se você tem essa ambição de mudar a média de 10 por cabeça para 20, você não vai precisar contratar tanta gente. E aí o seu custo fica sob controle, seu CAC não sobe. Entendi. Então, muitas vezes, um treinamento e desenvolvimento é muito mais eficiente do que você fazer uma captação lá fora. E às vezes a gente esquece disso, a gente olha assim para treinamento e desenvolvimento, aí a gente até torce o nariz, né? Isso é coisa lá do RH, né? Aquele treinamento, aquele negócio chato. Gente, desenvolvimento, treinamento de pessoas pode melhorar a eficiência num ponto que melhora a sua margem. Eu tô falando de margem, eu tô falando de fluxo de caixa, eu tô falando de resultado financeiro.